Agora, Entendi. o interessante é o seguinte, né? Você analisando o Deus da Bíblia, ele não divide a glória dele com ninguém. Não. E você tocou um assunto interessante logo no início, dizendo o seguinte, que o jeito que o Egito começou, dava para eles terem sido a terra prometida, né? Uhum. Mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, parece que Deus sempre vai escolher o que parecia não dar certo, o que não tem água, o que não tem possibilidade, o que só tinha um herdeiro para começar ali, que foi Isaac, e não algo que já era grande e poderoso como o Egito. Porque quem vai hoje entre Israel e Egito, eu não sei se já aconteceu contigo, mas várias vezes eu passei a fronteira do Egito para Israel. Você está no Egito, você está numa opressão. Ó. Quando você passa para Israel, passou ali, é impressionante, passou na fronteira, parece até que a mosca para de te pegar, um monte de mosca em cima, do nada você entra numa paz assim. E Israel hoje é um país próspero do jeito que é, depois de tantas perseguições, depois de tanta injustiça ao longo dos milênios. Como pode o Egito ter uma estrutura milenar, poderosíssima, e hoje ser nada, politicamente, belicamente, financeiramente falando, e Israel ser nada quando começou e hoje ser a potência mundial? Eu vou começar pelo primeiro ponto que você colocou aí, que eu acho que já me dá uma pista de resposta à pergunta. Se Deus começasse grande, onde é que estaria o milagre? Vamos imaginar uma luta, de um lado um lutador de sumô, aqueles gordões japoneses, né? E do outro lado um menino de 5 anos de idade, magérrimo. Se o menino fosse um outro lutador de sumô, grande, poderoso, e vencesse, você fala assim, tá, um dos dois tinha que ganhar. Isso é óbvio. Agora, se no primeiro exemplo, o menino de 5 anos dá uma surra, opa, peraí, todo mundo vai querer saber o porquê. O milagre está justamente na execução do que humanamente seria impossível, improvável, inadmissível, impensável. Então, se Deus começasse Israel como lutador de sumô, lutando contra outro lutador de sumô, onde é que está o milagre? Deus, você está querendo dizer que Deus só leva a glória quando a gente está em desvantagem. Exatamente. Ó, então grave isso aqui, gente. O meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na fraqueza, ele falou para o Paulo. Então presta atenção. Não é porque você hoje está se sentindo mais fraco, mais fraca, né? Porque hoje você acha que está por baixo, que Deus não está contigo. Ele só está esperando o momento certo do milagre acontecer. Porque como a gente acabou de falar, o nome dele só é glorificado justamente quando você está em desvantagem. Qualquer coisa que você vencer na vantagem, como é que a glória foi de Deus se você tinha a vantagem de vencer? Isso é muito forte. Até eu que sou mais bobo vou falar, não, isso pode acontecer. Se você tá lá 2 times de futebol campeões, eu vou citar aleatoriamente aqui, porque eu sou ruim de futebol. Corinthians e Fluminense. Corinthians, Botafogo. Fluminense é meu time. É o seu time, Corinthians e Fluminense. O Fluminense ganhou. Ganhou? Tá vendo? Se o Fluminense ganhar, tudo bem, é um time preparado contra outro preparado, é o óbvio. Agora, se o Fluminense ganhar do Manchester City, é difícil. Porque o Manchester City eu vou hoje piorar, porque o Fluminense ainda é um time de profissional. O exemplo mais correto seria, se são 11 ou 12? Você tá vendo como é que eu conheço futebol? 12 jogadores? 11. Ó, como é que eu entendo? Se 11 Rodrigos ganharem do Manchester City, aí você tem um milagre. Essa é a questão. E já que você falou isso, o pessoal pode pegar em casa, de Gênesis a Apocalipse. As grandes vitórias de Deus sempre foi do despreparado, não despreparado no sentido de nécio em relação à preparação. Em relação ao outro. Ao outro, o que estava em desvantagem. Não é, porque as virgens da parábola de Jesus foram condenadas porque não... Tanto que Gideão... por ter gente demais, Deus mandava ele tirar para que a desvantagem fosse clara. Então não é negligenciar a preparação, mas é o reconhecimento que eu não tenho o poder de tiro do outro. E não foi só nessa situação de Israel. Olha, Davi contra Golias. Por que Deus deu a vitória para o menino e não para o exército de Israel? Tá certo? Quando você pega lá Daniel na Babilônia, ele e seus 3 companheiros. Você pega Daniel. Você pega o próprio Jesus de Nazaré, gente. Quando ele entra na história, eu creio que Jesus era Deus. Jesus não era um ser iluminado. Ele era o Deus de Israel. Mas ele venceu o mal não na glória dele de Deus. Ele venceu o mal num corpo de judeu
enfraquecido, porque estava de jejum, e ele venceu morrendo na cruz. Acho que Jesus é o exemplo máximo no qual eu posso ancorar todos os demais, que o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza, respondendo a Paulo. Então o que você falou pro pessoal em casa está certo, é isso mesmo. Agora, quando é que Israel começa a ganhar força como nação e onde o Egito entra nisso? Foi ali em Moisés? Tudo começou ali? Foi antes, foi depois? Várias vezes, esse aqui é interessante. Eu acho que o diabo ele consegue ver, porque ele tem uma visão espiritual. Ele pode ser um anjo caído, mas ainda é um anjo. Concorda comigo? O camarada pode perder a coroa, mas ele ainda pertence à família real. Então, o diabo ele consegue ver o que nós não estamos vendo. Ele entende as manhas da família real. É o príncipe Harry, não é mais da família real, mas sabe tudo o que acontece lá dentro. Exatamente, ele já comeu junto com a rainha. Ele sabe se comportar na mesa real. Ele sabe se comportar. E ele não é porque ele perdeu a coroa que ele perdeu o jeito. Exatamente. Né? Enquanto a gente só está lendo lá alguma coisa lá de um jornal de Londres, ele sabe o que está por detrás daquela matéria. Exatamente ali. Isso. Então, o que acontece? O diabo ele enxerga os planos e ele nota quando Deus vai fazer alguma coisa. Agora já é o Rodrigo deduzindo como é que ele nota. Eu não sei se, por exemplo, ele percebe Deus mandando mais anjos para um lugar, ele percebe o movimento do céu, ele sabe que alguma coisa vai fazer. Ele conhece a Bolsa de Valores. Ele fala assim, olha, peraí, está todo mundo correndo para investir lá, é porque vai estourar uma bomba, amanhã o dólar vai subir. Ele sabe, ele não tem onisciência, mas ele percebe coisas que os meus olhos os físicos não percebem. Então ele viu que Deus tinha um plano, mesmo que ele não sabia os detalhes. E quando Deus começa a trabalhar naquele plano, ele já faz a contra-reação dele. Então, um dos planos de Deus foi destruir os filhos dele. Aí José vai para o Egito. Depois ele leva consigo Jacó e os irmãos. Fala assim, peraí, por que Deus está deixando esse povo tudo vir para cá? E eles começam a crescer, ficar numerosos, peraí. Aí sobem tremendos no Egito, um faraó que não conhecera José, e ele quer acabar com esse povo. Ele tem ódio de Israel. E ele usa o poder que ele tem na mão, que é o Egito, que era a superpotência da época. Não tinha para onde o pessoal sair. O Egito era o celeiro de Canaã. Por isso que o povo sempre se refugiava no Egito. Porque enquanto Canaã, toda a região é desértica. Tanto o norte da África, quanto a parte sudoeste e sudeste ali da Ásia, que é Israel. Pode olhar, os países que estão ali são países que enfrentam grandes paisagens de deserto. A Arábia Saudita é muito deserto. Os Emirados Árabes são desertos. Iraque, a Península do Sinai, tudo desértico. Só que o Egito tinha uma vantagem sobre esses outros porque ele não dependia de chuva. Ele dependia apenas da cheia do rio Nilo. E o rio Nilo tinha muita cheia porque quando dava neve lá no Nilo Branco, que é onde ele nasce, nas montanhas ali, acho que Kilimanjaro, aquela região, muita neve derrete, o nível do rio sobe, você não tem chuva caindo de cima, mas tem água. Então, os outros países passavam seca, o Egito não, porque o Jordão era pequeno perto do Nilo. Então todo mundo se refugiava lá, era comum, por isso que Abraão foi para lá, depois vai Jacó. E ele pegou esse poderio agora para pressionar o povo. Aí Deus traz Moisés. Moisés tira o povo de Israel do Egito para levá-lo para a terra prometida. E aí Israel só vai reencontrar de novo com o Egito quando você já está na época da monarquia de Israel. Dos reis. Onde agora Israel já é um... Peraí, agora vamos conversar de igual para igual. Mas antes disso, você nota que Abraão já tinha prestígio. Tanto é que ele falou com o faraó, igual eu estou falando com vocês aqui. Eu não sei se você vai chegar em Brasília, se... Vai ser recebido por um presidente. Por um presidente, você está entendendo? Agora, só que antes de entrar nessa parte da força de Israel, nós temos um detalhe teológico que dá sermão, da palestra. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Por isso eles não puderam entrar na Terra Prometida. Muito bom. Não adianta você sair da lama se a lama não sair de vocês. Aliás, esse é até o princípio daquilo que a gente chama de... Você tem 3 fases da salvação, que é a justificação, a santificação e a glorificação. Justificação, Paulo fala de justificação pela fé, Lutero trabalhou tanto isso. Justificação é quando Cristo me tira da lama. É a minha conversão. Santificação é quando ele tira a lama de mim. Se você está lá na lama, todo enlameado, eu tiro você da lama.
A parte da santificação, já que a gente está indo para a teologia, vamos brigar logo. É a santificação uma decisão do ser humano ou é a permissão absoluta de Deus e acabou? Depende para que teólogo você está perguntando isso. Se for um arminiano ou calvinista, né? Não, mas eu estou perguntando assim, no seu opinião, modo de ver a Bíblia, eu decido viver fora do pecado ou eu sou um escolhido e vou viver fora do pecado? Veja bem, como eu sou arminiano, não extremista, mas eu estou mais na linha arminiana, eu digo que a sua decisão... Eu sou arminista. Arminista. Eu sou os dois. Eu tenho um pouquinho de cada um. Eu acho que ali calviniano, eu sou calviniano. É uma confluência da ação de Deus, da graça de Deus, permitindo aquilo que por conta própria você não conseguiria, junto com a sua decisão. Vou ilustrar minha resposta com uma anedota. Imagina que uma vez um menininho estava tentando puxar um armário pesado. E o pai chegou à porta, ficou olhando igual o Wesley está me olhando assim, falou assim, o que você está fazendo aí, menino? Estou tentando puxar o armário que o meu carrinho caiu lá atrás, pai. E o menino estava nervoso. E o pai, força? Eu estou fazendo força. Tá mesmo? Tô fazendo força, mas é muito pesado, eu não estou aguentando. O pai perguntou assim, você já usou toda a força que você tem? Claro que já. Não usou, não. Você não me pediu ainda para te ajudar? Só me ajuda? Ah, agora sim. O pai vai e os dois puxam o armário. Isso é a santificação. O pai não ia puxar o armário se o filho não tivesse necessidade e não pedisse. O filho não puxaria o armário se o pai não se metesse e ajudasse. Boa. Essa é, para mim, a ilustração do que seria a santificação. E a glorificação é finalmente quando chegarmos no reino, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor, choro, nem nada. Então, são as 3 fases. Então, nesse aspecto, não adianta você ser tirado da lama, justificação, porque a justificação é isso que a briga do Tiago, do seu xará, com a epístola de Paulo, que briga entre aspas, que eu consigo harmonizar os dois, embora o Lutero falou que quem harmonizasse, que ele daria o gorro de doutor para ele, né? Quando Deus justifica Abraão, não foi por nenhuma obra. Só explicando isso aí, é porque o apóstolo Tiago na Bíblia fala muito de obras, Paulo fala mais da graça, tem uma briga teológica nesse livro. Exatamente. Qual dos dois? O Lutero chamava Tiago de epístola de palha. Então a questão é, quando Deus me justifica, não existe nenhuma obra. Se eu me converter hoje, não tem um negócio tipo faculdade, fala assim, olha, tudo bem, você foi aprovado agora para o doutorado. Agora você começa o processo, você vai fazer as matérias, a qualificação, depois escrever sua tese, passar pela banca, depois disso você vai ser doutor, daqui a 5 anos. Então até lá você pode falar que é doutorando, porque você não terminou o seu doutorado. Só depois que você fizer tudo, aí sim, você é doutor agora, você provou que pode ser doutor. A justificação não é assim. Deus não lhe considera um santo apenas depois de 5 anos de caminhada. Quando você se converte, você já é declarado justo pelo Senhor. Mas eu não fiz nada para merecer. A graça de Cristo, a justiça dele. Agora, a partir do momento que ele me declara justo, eu tenho que começar a me comportar como um justo. Aí começa a santificação. Nada de obras para ser salvo. Tudo de obras para aquele que se salvou. Agora, no aspecto a voltar para Israel e o Egito, quando Deus os tirou do Egito, a gente vê o emblema disso aí, foi a justificação. Eu tirei vocês com mão forte. Olha como é que ele fala nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E ele falou, eu não escolhi você porque você era a maior das nações. O que Israel fez para ser libertado do Egito? Nada. Ele foi apenas um ato de Deus. Mas uma vez que Deus os tirou da lama, mas eles não tiraram a lama do corpo deles, ficaram 40 anos pelo deserto. Isso é impressionante, né? A analogia entre a questão da justificação, santificação e Israel, porque isso é dúvida de muita gente. Você sabe, Rodrigo, uma informação importante, que 40% do meu público não tem nenhuma religião, não segue nenhuma fé. Por exemplo, você estava falando do método Destiny, que foi esse final de semana que passou. Eu perguntava, alguém aqui é cristão, vai à igreja, tem algum... 50% levantava, não conheço nada. Quem é que nunca pegou numa Bíblia? Né? 30% levantava. Nunca pegou numa Bíblia.
Então a gente tem um público que escuta a gente, principalmente aqui no Brunecast, que é não religioso. E eu espero que seja sendo didática a minha resposta aqui. Não, então, por isso que às vezes eu faço pequenas intervenções para explicar a questão de Tiago e apóstolo Paulo, é só para falar o porquê. Que quem é cristão e estuda a Bíblia pega rápido. Quem não é, o que ele está falando? Apóstolo brigava com o apóstolo. Em Gálatas diz que Paulo e o apóstolo Pedro ficaram no fio do bigode, né? Foi. Se confrontaram cara a cara. Então... Eu estou lembrando de uma situação aqui uma vez. Eu era estudante de teologia. E teve uma discussão entre um professor de teologia com o diretor da escola lá por causa de questão de mensalidade. E eles começaram a discutir. E um terceiro que chegou, tinha recém-chegado para dar aula no seminário, e falou assim: meus queridos, calma, de onde eu vim? Eu nunca vi uma coisa dessa, 2 pastores discutindo. Aí um nervoso falou assim: você veio foi do céu, meu irmão. Aí, na época tinha um programa de TV chamado O Homem que Veio do Céu. Que passava no SBT, né? O Homem que Veio do Céu. Aí o apelido do professor até a formatura você vai ter aula hoje com o Homem que Veio do Céu. Então na Terra não é o ideal, irmãos, mas ainda estamos do lado de cada eternidade. Ainda tem muita coisa para tratar nas emoções, né? Mas aí Israel sai do Egito, os 40 anos, vamos para um assunto interessante. Geograficamente falando, Israel, quando sai do Egito, o povo hebreu, quando sai do Egito, eles poderiam geograficamente chegar em poucos dias. Eu posso até ter a conta. Se fosse um grupo pequeno, 17 dias de caminhada. 17 dias se fosse um grupo pequeno. Pequeno. Como eu estou falando de um grupo de milhares de pessoas, alguns colocam milhões, a gente pode tratar sobre isso depois, a gente pode, pelo menos, aí dobrar ou triplicar isso aí, levando em consideração que tinha mulheres, crianças, animais. Então vamos colocar algo pouco mais de um mês. Então vamos botar 40 dias, porque me parece... Um número muito razoável para os 40 anos. Exatamente, me parece uma simbologia interessante. Até eu falo assim, 40 dias para espiar a Terra, cada dia por um ano eu te dei. Só que, pessoal, eles não ficaram 40 dias, que era o que geograficamente levava. Eles levaram 40 anos. Ficaram literalmente andando em círculos ali na Península do Sinai. Durante 40 anos. Até morrer toda aquela galera. Exatamente. Vamos lá. Tem algumas coisas que me chamam a atenção na fase do deserto. Eu queria que você me esclarecesse. O primeiro delas é como é que pode um escravo, porque o povo hebreu era escravo, no meio da sua caminhada para a liberdade, porque o maior anseio do ser humano, isso é ciência, é a liberdade. Ele não consegue lidar com escravidão. Liberdade, e alguns chamam também de felicidade, mas a liberdade ainda é mais forte do que a felicidade. A busca, o anseio do ser humano. Como é que pode o ser humano ter ficado anos sendo escravo? Ele está agora na busca da liberdade, no caminho da liberdade, parar, suspirar e falar: que saudade das cebolas do Egito. Ou seja, que saudade daquela comidinha. Era ruim, mas era certa. O ser humano, ele realmente acostuma com a escravidão, é mentalidade baixa, é algo espiritual. Ao que se atribui essa murmuração sem fim do povo hebreu no deserto? Eu acho que pode ser coisa do ser humano ou é coisa de hebreu? É de ser humano. E é um cômputo de tudo que você falou. É espiritual, é crença limitante, uma série de coisas. Lembram daquele Papillon, O Homem que Fugiu do Inferno? Uma história real. Já houve um filme e um remake. Um segundo filme aí do Papillon. Ele fugiu esqueci o nome da prisão que ele fugiu lá. Enfim. Na primeira versão do filme... Eu estou tentando lembrar... Das Guianas. Ele estava preso nas Guianas. Na primeira versão do filme, tem uma cena emblemática. Ele é jogado numa solitária, num buraco. E ele fica ali dias e dias na escuridão. Quando ele vai sair da solitária, que eles abrem ali o coisa, ele olha a luz do sol e corre para debaixo da cama. Ele estava tão acostumado com as trevas que ele vai para ali. É o mundinho dele. Então nós temos um fenômeno, eu vou partir do psicológico para chegar no espiritual. Que muitas pessoas às vezes se acostumam no sofrimento porque é o mundinho dele, apesar dele estar sofrendo, é onde ele tem um certo controle. Síndrome de Estocolmo é um outro exemplo, aquela pessoa que é apaixonada pelo sequestrador. Pelo bandido. E quem trabalha, por exemplo, não estou banalizando a coisa, estou falando de uma realidade. Quem trabalha com violência contra a mulher, percebe isso, que a grande dificuldade de botar muito vagabundo na cadeia é que às vezes a própria mulher dele não deixa. Repito, gente, falo isso com muito carinho e muito cuidado, não estou banalizando, estou falando de uma realidade. E se você tiver algum policial nos assistindo, algum advogado, pode colocar se eu estou mentindo.
A maior dificuldade, às vezes, para colocar um vagabundo na cadeia é convencer a mulher que apanhou a fazer queixa-crime contra ele. Sim, sim. Porque às vezes ela tem medo de uma represália dele, tem medo dele não ficar preso e ir lá e vingar, tirar o filho dela. Tem uma série de circunstâncias que leva a pessoa, então, a ficar preso naquilo que o oprime. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para libertar uma pessoa não é cortar as algemas dele, é mostrar que ele pode andar sem aquelas algemas. Por isso que Deus não os levou direto para a Terra Prometida. Eles tinham que passar pelo deserto. Tinha que ter uma limpeza? Mesmo que fosse por pouco tempo, tinha que ter uma limpeza. E o deserto no Oriente Médio é símbolo de preparação para uma grande missão. Pode olhar que todos os grandes homens e mulheres de Deus, quando foram chamados, passaram pelo deserto. Jesus passou pelo deserto, Moisés, você tem Elias passou pelo deserto. No Apocalipse, quando fala do povo de Deus como uma mulher vestida de sol, ela passa 1260 dias no deserto para se preparar para entrar na Nova Jerusalém, no Apocalipse. Paulo, quando se converte, antes de começar a pregar, ele vai passar 3 anos lá no deserto da Arábia. Então, deserto é o lugar que você prepara. Então, Deus falou o seguinte, olha, para que vocês tenham cabeça de pessoas libertas, eu tenho que primeiro preparar vocês. O problema foi que eles reprovaram na preparação, no exame. Sabe aquele. O exame do BOP. O Ibope. Do BOP. Foi fazer o exame para entrar pro BOP. Ou aquele funcionário que você tinha uma carreira promissora para ele, mas ele já é reprovado no estágio. Não tem 3 meses que assina a carteira como. Esqueci o nome que dá. Experiência. É o que o Wesley está dizendo. Na experiência, você tem que demitir o sujeito. Então, esse foi o problema dele. Eles saíram do Egito, repito, mas o Egito não saiu. Então, a gente tem que vencer. E partindo para a realidade hoje, perguntar assim, eu estou pedindo a Deus a liberdade, mas eu quero o preço de ser livre, aí que eu termino a minha resposta com essa informação importante. Ser muito livre também envolve em compromisso, responsabilidade e dádiva. Não, ser livre é mais difícil. É mais difícil. Porque você que vai ter que escolher, ninguém vai escolher por você. Você que vai ter que correr atrás da comida, ninguém vai botar comida para você. Ser livre só não apanha. O escravo apanha. Por que Deus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Pode parecer a pergunta mais imbecil, mais óbvia, que alguém fala. Você tá entendendo? Eu tô aqui, eu quero lavar o meu carro. Aí você chega lá, o que você quer? Um sanduíche. Quero que lave meu carro. Por que Jesus fez essa pergunta tão óbvia? O cego estava lá pedindo esmola. Todo mundo dava esmola para ele, tadinho, por causa da cegueira dele. Quer dinheiro ou quer cura, né? Agora, no dia seguinte, ele estava enxergando, mas ele não tinha mais como pedir esmola. Ele tinha que agora arrumar o ganha-pão dele. Então, você não pode apenas almejar a liberdade. No deserto tinha maná, na Terra Prometida tinha que plantar e colher. Tinha que plantar e colher. Então eu estou preparando você. Daqui a pouquinho, igual andar de bicicleta. Agora está com rodinha, daqui a pouquinho vai ser sem rodinha.